Como está, Mana Noite? Tudo bem? Ótimo, sou frio. Feliz aniversário. Eu? Tu. Eu? Então não é o aniversário do Fred. Quem foi que te enganou? Eu ouvi no camarim. Não, né? Não é. Enganaram. Quem fez antes foi o meu câmera. Eu faço dia 17 de setembro Tá bem, feliz aniversário. e já agora quero um presente, 17 de Não setembro. seja por isso. Ao vivo. Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um A Tua Cena, oferecido pela Noite Comunicação para a Saúde. Eu espero que você esteja a passar uma ótima semana e que fique bem ligadinho a nós, porque hoje vamos voltar a falar de um tema que já abordamos em algumas edições anteriores, a masturbação. Fica aqui um dado interessante: das mais de 10 mil SMS que entram para o nosso número, a maior parte delas é enviada por telespectadores do sexo masculino que têm dúvidas e querem mais informações sobre a masturbação. É verdade também que este é um assunto que interessa a muitas mulheres, mas poucas são as que nos enviam mensagens, não é? Com questões. Por isso é que hoje vamos voltar mais uma vez a falar sobre este tema, a masturbação. Eu espero que você fique bem ligadinho a nós nos próximos 20 minutos. Para entrar em contato conosco, mande-me uma SMS pelo 8216712277 ou então entre em contato conosco pelo Facebook. É só fazer um like na nossa página www.facebook.com/noite.org, que eu acredito que já está aí a passar em rodapé. Vamos então à nossa primeira questão. Não saia daí. Tua vida é tua escolha, olha bem o que faz. Boa tarde, Mana Noite. É normal um rapaz só sentir prazer quando se masturba? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Olá, muito obrigada pela tua questão. Então, é normal um rapaz sentir prazer só quando se masturba? O que é que achas, Fred? Eu acho que é normal. Achas que é normal? Sim, eu acho que é não normal. Boa, é isso mesmo. É normal um rapaz ou um homem, não é, sentir prazer só quando se masturba. Por quê? Porque significa que ele fisicamente está bem e que pode ter uma relação sexual satisfatória, não é? Neste caso, em princípio, é apenas uma questão psicológica que faz com que ele não sinta prazer quando está numa relação a dois. Por exemplo, ele pode estar numa relação em que ele não se sente muito confortável ou que não tem vontade de estar com essa pessoa. E quando tem relações sexuais, ele não sente prazer, por isso é que prefere, não é? Ou sente mais prazer quando se masturba, não é? Então, se for este o caso, não é? Eu recomendo que o rapaz pense, não é, sobre a sua relação, se é isso que ele realmente quer, não é? Se isso faz bem a si e a outra pessoa e tome uma decisão, não é? Mas pode ser também que ele esteja simplesmente nervoso, não é? Que esteja preocupado, não sabe se ele consegue satisfazer ou não a sua parceira. Lembrar que a ansiedade, o stress, a vergonha, o nervosismo, não é? São fatores que influenciam no nosso desejo sexual e na nossa satisfação, certo? Então, é isso, temos que ter muita atenção, temos que conversar sempre com os nossos parceiros, como eu costumo dizer, que o diálogo pode ser o melhor remédio para perceber o que é que se está a passar, não é? Enfim, como eu disse logo no início, não há nenhum problema com eles, pelo menos físico, aparentemente está tudo bem, não é? Ele pode sim ter uma relação sexual satisfatória. É importante sim que ele pare para perceber o que é que está a influenciar, não é, na sua relação a dois e encontre mecanismos, não é, para resolver esta situação. Vamos então de encontro à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Mana Noite, quais são os riscos da masturbação? É tua cena, é tua vida. Quais são os riscos da masturbação? Bem, a masturbação é uma das práticas mais seguras que existem, não é? Afinal, é algo natural e que não tem muitos riscos para a saúde. Nós estamos aqui a falar de masturbação, você em casa pode estar a dizer, mas afinal o que é masturbar-se, Mana Noite? Masturbar é estimular os nossos órgãos sexuais de forma a nos darmos prazer sexual. Podem ser os nossos órgãos sexuais ou então os órgãos sexuais de uma outra pessoa, de forma a dar prazer a esta outra pessoa.
A maior parte das pessoas usam simplesmente as mãos para masturbar-se, mas existem alguns objetos, não é? Como os vibradores, que servem e ajudam na masturbação. Normalmente o vibrador tem o formato de um pênis e é usado na maior parte das vezes pelas mulheres, certo? Voltando à nossa questão, quais são os riscos da masturbação? Por mais segura, não é, que a masturbação seja, existem sim pequenos riscos, não é? Mas que podemos resolver se você tomar em conta algumas dicas que eu já vou deixar. Primeiro, lave muito bem as mãos, incluindo o interior das unhas, não é? Porque às vezes é nas unhas onde a gente encontra alguns germes, algumas bactérias, certo? Então, lave muito bem as mãos e os órgãos sexuais com água e sabão antes e depois da masturbação, certo? Se possível, use sempre um gel lubrificante. Por quê? Porque o gel lubrificante vai ajudar a não causar feridinhas, não é? Ou cortes, porque essas feridinhas, essas fissuras vão servir como meio, não é? Vai servir como meio, um mecanismo, não é? Para a entrada de infecções e doenças. Então, sempre que possível, use um gel lubrificante e na base d'água também, se for possível. Outra dica é, os rapazes devem usar sempre um preservativo quando se vão masturbar, não é? Que é para evitar os germes e bactérias que são causadores de doença. Para aquelas pessoas que usam vibradores, façam o mesmo. Lavem sempre o vibrador antes e depois de se masturbarem com água e sabão e coloquem sempre um preservativo como se fosse um pênis, que é também para evitar esses germes e bactérias causadores de doença. Muito obrigada e vamos então à nossa terceira questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Madam Wade, a masturbação causa infertilidade ou a impotência do homem? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Bem, como eu dizia anteriormente, a masturbação é uma das práticas, não é, mais saudáveis e com poucos riscos para a saúde, principalmente se tomarmos em conta, não é, todas aquelas dicas de higiene que eu ainda há pouco deixei ficar, certo? A masturbação, portanto, não causa nem infertilidade, nem impotência sexual, sejas tu rapaz ou rapariga, e muito menos algum outro tipo de problema, não é, relacionado com a tua saúde sexual ou reprodutiva. Então, está descansado. Vamos de encontro à nossa quarta questão. Até já. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Madam Wade. O que se passa com um rapaz que não tem vontade de fazer sexo, mas tem vontade de masturbar? É tua cena. Fred, sinto-te distante hoje. O que achas que se passa com um rapaz que não tem vontade de fazer sexo, mas tem vontade de se masturbar? O que é que se passa? O que é que tu achas? Ai, que questão, hein? Queres pensar um bocadinho? Eu gostava de pensar, porque é Ok. complicado, senão vamos precipitar a Não é? responder. Hoje eu não me esqueço no finalzinho, Ok, vou tá bem. só fazer um comentário. Bem, esta situação parece-me semelhante, não é, à que ouvimos logo no início. Então eu vou voltar a dizer a mesma coisa. De princípio, não há nenhum problema físico, não é, com este rapaz ou com este homem, e que ele não tem nenhuma incapacidade de ter uma relação sexual satisfatória. Provavelmente existe aqui qualquer tipo de bloqueio psicológico, não é? Que faz com que ele não tenha vontade de ter relações sexuais com outra pessoa, mas tenha vontade de se masturbar. Eu não tenho informação suficiente para poder dar mais detalhes, mas vamos pensar num caso, não é, de um rapaz que ainda não iniciou a vida sexual. Se ele ainda não iniciou a vida sexual, mas ele tem desejos, não é? É completamente normal e natural que ele tenha vontade de se masturbar, mas que não tenha vontade, não é, de se relacionar sexualmente com uma outra pessoa. Então, neste caso, este rapaz não deve ser obrigado, não é, a ter relações sexuais, não é, porque simplesmente se masturba. Cada coisa tem o seu tempo e nem ele deve ficar preocupado, ficar a perguntar, sepa, o que está a acontecer comigo? Por que eu só tenho vontade de masturbar e não tenho vontade de ter relações sexuais? Não há problema nenhum, cada coisa tem o seu tempo, há tempo para tudo. Na altura certa você terá vontade de ter relações sexuais e isso vai acontecer naturalmente. Então, não se preocupe. Mas também pode-se dar o caso de um rapaz que já iniciou a vida sexual, não é? E que sente mais prazer com a masturbação
masturbação, tem vontade de se masturbar e que não tem vontade de estar com o seu parceiro ou com a sua parceira. Neste caso, pode ser aquilo que a gente já esteve a falar no início, não é? Que ele não sinta atração pelo seu parceiro ou pela sua parceira, ou então que não tenha desejo sexual, não é? E que se calhar pode estar a forçar, não é? A forçar a barra, como a gente costuma dizer, e por isso é que isso acontece. Por outro lado, pode ser simplesmente também porque ele está ansioso, não é? Aquela questão que eu referi há pouco, está preocupado, não sabe se consegue ou não satisfazer, não é, a sua parceira ou o seu parceiro. Então, no momento, o que acontece? Ao invés de pensar naquele momento que estão ali, em fazer as coisas com calma, ele fica preocupado. Será que ela vai ficar feliz? Eu acho que não vai, não sei o quê. E não consegue, não é, ficar satisfeito sexualmente. Isso, de certa forma, vai lhe frustrar, não é? E dá-lhe mais vontade de masturbar, porque ele ali tem certeza, não é? Que consegue sentir prazer, não é? E que não deve nada a ninguém. Ele sai satisfeito, não é? E isso pode sim prejudicar. Por outro lado, pode ser simplesmente uma fase em que a pessoa esteja a passar, não é? E que não tem vontade de estar com nenhuma outra pessoa, não tem vontade de ter relações sexuais, mas porque tem desejos, tem necessidades biológicas, prefere e até sente-se melhor masturbando. É importante, não é, frisar que todas essas fases podem acontecer com qualquer um de nós, não é? Portanto, devemos respeitar o que o nosso corpo e a nossa mente diz e não pormos os bois em frente à carroça, não é? Não devemos nos preocupar tanto com isso. Tudo tem seu tempo e na hora certa vai se resolver. Se você está numa relação a dois, mais uma vez eu digo e sublinho, é muito, mas muito importante conversarmos, percebermos o que está se a passar com o nosso parceiro, com a nossa parceira e encontrarmos mecanismos, não é, para resolver essa situação se queremos continuar a ter uma relação estável e saudável. Bem, a nossa SMS de hoje diz o seguinte: olá, Mananuete, olá, sou uma mãe preocupada, por favor, responda-me, é normal um adolescente ter vontade de se masturbar e um homem adulto? Bem, muito obrigada por esta mensagem. Eu fico sempre muito, mas muito feliz quando recebo mensagens de pais e de encarregados de educação, não é? Que estão preocupados em orientar jovens e adolescentes para que tenham uma vida sexual segura. Então, respondendo à sua pergunta, é normal sim que um jovem, não é, que um adolescente e que um homem adulto tenha vontade de se masturbar. Afinal, como acabamos de dizer, a masturbação é uma prática saudável, não é, e segura e não há problema nenhum em fazer, certo? Lembrar a nossa mãe aí em casa, vocês aí em casa, que quando estamos na adolescência é a fase que as nossas hormonas começam a falar mais alto, não é? Começam a gritar, começam a pegar fogo, como se diz. Então é muito normal, não é, que comecemos a ter mais desejos sexuais, que comecemos a pensar mais em sexo, certo? E uma das formas de respondermos a esse desejo pode ser a masturbação. Muitas das vezes até é uma alternativa para aqueles jovens que querem adiar o início da vida sexual, mas têm desejo. Então, o que eles fazem? Eles masturbam-se, não é? Enquanto vão dando tempo para quando chegar à altura certa, não é? Com a pessoa certa, poderem iniciar a vida sexual. É também uma forma, quando estamos no início da vida sexual, é uma forma de nos conhecermos melhor, não é? De conhecermos a reação do nosso corpo, sabermos o que é que gostamos mais, o que é que gostamos menos, não é? O que vai nos ajudar desta forma a ter uma vida sexual satisfatória. Eu espero que também tenha respondido essa pergunta da forma mais satisfatória possível. Estamos aqui com um convidado que o Fred ainda... Chama-se quilograma. Ele... Fred. O Slim Nigga acaba de mandar uma mensagem para a nossa produção e tem uma questão relacionada com este tema. Ok, então depois das-me questão de Slim Nigga, Ok, tá bem. eu envio para a produção. Ele chama-se quilograma. Ele por acaso estava bem atento quando falavas acerca deste assunto. Ok. Acredito que ele deve ter percebido, não é? A explicação da Mananuete. Ok, quilograma, tudo bem? Bem, obrigado. Não sei. Tá Boa bem. tarde, Atrações, Fred, Mananuete, Moçambique, a todos os fãs, quilograma da casa.
Ok, quilograma. Conta-nos uma coisa, quando eras mais novinho, não é? Adolescente, costumavas conversar com os teus pais sobre sexo e sexualidade? Bom, minha mãe é a pessoa que sempre me deu aqueles pequenos ensinamentos, né? Foi triste porque naquela época meu pai estava fora do país Ok. e minha mãe via-me aí como a da minha vida da escola sempre. Naquela época eu estudava na Plana. É uma fase de stress para os encarregados de educação, mas pronto, não dei tanto trabalho assim, problemas à minha mãe. Desde tanto trabalho como eu, porque eu desde pequeno dou muito trabalho. Opa! Claro, tu gostas muito de mulheres, né? Ei, Vitor, eu não disse isso. Eu quero... Realmente o Fred não disse isso, só Ele disse que disse- deu trabalho Dei como muito- adolescente. Sim, não é? como Há adolescente eu dei vários muito tipos de trabalho. Brincadeira. A minha mãe que eu diga, eu era muito, eu sei, eu voltava à escola sem as 12, 12 só deixava pasta, agora das 16 já estava a brincar banana, banana ainda não começou, ainda não comeu, é assim, né? E só voltava a casa às 20, então eu estava muito trabalho, é melhor. Não é? Quilograma, diz-nos uma última coisa, isso ajudou a tua mãe ter conversado contigo sobre sexo, sobre sexualidade, ajudou-te? Bom, ajudou-me muito, mas se bem que naquele tempo existia aquele pequeno tabu, né, entre os pais e os filhos. Exato. E ela dizia de uma maneira indireta, até eu via de repente preservativos na minha cabeceira ou nas calças. Yeah. De onde é que vem isto aqui? Depois lembrei-me que não, minha mãe tem preservativos esse guardados, hábito, sim, aquela coisa. Eu ia perguntava, mas é para eu usar, se eu usar, ela não vai descobrir. Enquanto os preservativos estão ali no meu bolso. Exato. Pronto, foi mais ou menos isso, foi emocionante. E de certa forma ajudou-te muito, não é? Ajudou-me muito, E qual é o sim. conselho que tu deixas para aqueles papais e carregados de educação que estão aí em casa a assistir ao nosso programa? Se há aquele medo de conversar com o seu filho, peça um tio ou uma tia, alguém próximo, que pode começar com essa monitorização da mente dos jovens que, gostam muito de Mas ouvir. é sempre importante o diálogo entre pais e Diálogo, filhos. né? sim, é sempre bom. É por sinal que nós temos adolescentes, seus 15 anos já grávidos, são mães, por falta de De certa diálogo. forma, falta de diálogo, não é? Sim, sim, e para continuar, dizer que para aquelas mães também que têm um pouco de receio de conversar assim de frente, siga o exemplo da minha mãe. Sabe que o seu filho já pratica, vê ele com daminhas ou colegas, acha que é uma pequena dúvida, leve preservativos, meta numa das camisas dele. Não que ele vá fazer sexo, mas para ele saber, ou põe na cabeceira, já que naquela hora de serviço ele está em casa. Então, é mais ou menos Ou isso. façam como eu. Olha que o Císio vai fazer já esse fim de semana, 6 anos. Sacano vai fazer 2. A Chomice também do bairro. Eu já falo com os putos. Já fala. O Fred já fala com os filhos sobre sexo agora. Calma aí, eu disse. Estou a Já brincar. converso com os Estou a putos. brincar, é bom eles perceberem um pouco da vida. Ok. Perceberem da Pois vida, né? ficou então aí a dica do quilograma, não é? O diálogo entre pais e filhos é muito importante. Se você não consegue falar assim abertamente com os seus filhos, encontre uma pessoa mais chegada a ele, uma pessoa adulta, não é? E que possa dar a eles conselhos produtivos. Bem, chegamos desta forma ao final do nosso programa. Espero que você tenha gostado e que próxima quinta-feira comprometa-se e esteja aqui pontualmente às 17 horas. Não se esqueça que é a tua cena, a tua vida e a tua escolha. Antes mesmo de terminar, vamos passar agora um vídeo com as opiniões dos nossos telespectadores sobre o tema de hoje. Beijinhos e até quinta-feira que vem. É uma prática sexual segura? Pelo meu pensamento, pela minha ideia, eu acho que sim. Evita muitas doenças e também não pode exagerar. Porque eu acho que é uma coisa normal, mas quando a pessoa faz assim com muita frequência, a pessoa pode tornar-se dependente e pode criar, de uma certa forma, doenças, acho eu. É tua cena, é tua vida, é tua escolha.